Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e o vídeo de hoje é o quinto e último vídeo desse primeiro volume de Prolegômena aí da dogmática reformada de Hermann Bavinck. Depois de falar no capítulo anterior aí, na parte anterior, né, sobre revelação geral, revelação especial, inspiração da Escritura, atributos da Escritura, nessa quinta parte, Bavinck vai falar então sobre a fé. E assim, eu confesso para vocês que é uma parte, né? São 3 capítulos nessa parte. É uma parte muito densa, é uma parte que, assim, algumas partes, alguns parágrafos eu precisei ler várias e várias vezes. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, gente, isso daqui não são videoaulas, tá? A minha intenção com esses vídeos não é fazer videoaulas da dogmática de Bavinck. Existem aí cursos que as pessoas disponibilizam aí, que pessoas que são especialistas em Bavinck, que entendem mesmo de Bavinck e que dão cursos, inclusive cursos para se ler a dogmática, para se entender a dogmática, obviamente, né? E não é a minha intenção. A minha intenção aqui, como é um canal onde a gente fala aqui sobre literatura, fala sobre livros, sobretudo livros teológicos, a minha intenção é compartilhar com vocês as impressões que eu estou tendo na minha leitura. É a primeira vez que eu estou lendo Bavinck, é o meu primeiro contato. A primeira vez que eu estou lendo a dogmática de Bavinck, né? Meu primeiro contato com a dogmática. Então, eu não tenho intenção nenhuma de fazer videoaulas. A minha intenção é simplesmente comentar aqui o que eu estou percebendo. E como eu sempre venho falando, deixa aí nos comentários. Comenta aí, que nos comentários a gente vai crescendo junto. Eu vou vendo coisas aí que eu não sabia, que eu não tinha visto. E, enfim, vocês acabam me ajudando também, ajudando outras pessoas que talvez estão aí acompanhando e tal. Por exemplo, alguém deixou num comentário aqui, eu não gravei o nome, mas deixaram um comentário aqui no outro vídeo sobre a tradução, dizendo que só tem uma tradução, dizendo que essas partes em itálico aqui que eu citei, que tem no começo do capítulo, não é do Bavinck, é do organizador. Então, assim, são coisas que vão enriquecendo a minha leitura, vão enriquecendo também a leitura de vocês que estão lendo, que vão vendo isso daí. Por isso que é muito importante a gente trocar ideia, a gente conversar aqui nos comentários. Mas quero deixar bem claro, não são videoaulas. É só a compreensão de um leitor comum da obra. Mas o que o Bavinck fala aqui então? Gente, ele fala aqui no capítulo 15, que é o primeiro capítulo dessa parte, ele começa falando aqui sobre a questão da fé e do método teológico. Ele vai trabalhar a fé como o princípio interno, enquanto a revelação era o princípio externo, a fé ela é esse princípio interno. E aí, é muito impressionante que para falar da fé como princípio interno, primeiro, ele começa a falar sobre como que a pessoa recebe então essa fé, como que é a recepção interna dessa revelação. Porque, vamos lá, a base dessa discussão é a revelação, é como Deus se dá, é como Deus chega aí até o ser humano. E a gente já viu na outra parte que Deus chega até o ser humano por meio da revelação, revelação geral, revelação especial, e que essa revelação se dá na Escritura. Agora, nessa parte, ele vai discutir como que o ser humano recebe isso, como que isso é aplicado no ser humano. E aí, é óbvio que recebe-se isso por meio da fé. Entende-se, compreende-se a revelação por meio da fé, que é uma ação, uma atuação do Espírito Santo. Então, ele vai trabalhar aqui o papel do Espírito Santo. Ele vai discutir umas questões aqui filosóficas, sobre como que a filosofia ela vai entender a recepção, essa questão de fé e a recepção interna, subjetiva que o ser pensante tem. Só que ele deixa uma nota aqui muito interessante, na página 503, ele diz o seguinte, olha, um teólogo, afinal, não é um filósofo. Embora o treinamento filosófico seja indispensável a um teólogo, ele não precisa de antemão examinar todas as teorias filosóficas sobre a cognição antes de embarcar em sua obra como teólogo. A teologia tem sua própria epistemologia e, embora seja dependente da filosofia, não é dependente de qualquer sistema filosófico específico. Isso é interessante porque ele está mostrando que, ainda que a filosofia seja
pertinente e se use filosofia na teologia, mas a teologia não é refém da filosofia e muito menos refém de qualquer sistema, né? A teologia ela tem a sua epistemologia própria. E por que ele está dizendo isso? Porque se a base é mostrar que essa revelação que é dada ao ser humano, ela é recebida por fé e quem aplica isso é o Espírito Santo, logo isso não está amarrado de forma alguma a qualquer modelo filosófico que seja. E assim, é muito interessante, uma sacada muito interessante que ele tem aqui para amarrar essas questões. E aí ele vai seguir dizendo que a religião está mais profundamente arraigada na natureza humana que qualquer outro poder, qualquer outra coisa. Ele vai dizer que pela religião a pessoa está disposta a sacrificar tudo, dinheiro, posses, cônjuge, filhos, nome, honra, até mesmo a própria vida, para mostrar exatamente essa supremacia da teologia, que se a gente está falando de teologia, obviamente está falando de religião, acima aí da filosofia, do pensamento filosófico. E depois ele vai mostrar o seguinte, segundo ele, a revelação, ela se dá em duas esferas, em duas áreas. Cristo é a revelação objetiva, que se revela por meio da Escritura, e o Espírito Santo, ele é então essa revelação subjetiva. Aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo opera, o Espírito Santo aplica isso por meio da fé internamente na pessoa. Então é muito interessante a gente notar que o pensamento, ainda que não está explícito aqui, mas o pensamento trinitário ele está rondando todas as áreas da obra de Bavinck. Tudo aquilo que Bavinck está escrevendo, a Trindade ela está então atuando. E aí ele diz o seguinte, por meio desse Espírito recebemos um órgão adequado para o recebimento da revelação externa. Deus pode ser conhecido somente por Deus. A luz pode ser vista somente em sua luz. Ninguém conhece o Pai exceto o Filho e aqueles que o Filho quiser revelar. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor exceto pelo Espírito. O próprio Deus, portanto, é o princípio da existência, principium essendi, da religião e da teologia. A revelação objetiva em Cristo, registrada na Escritura, é sua fonte externa de conhecimento. Aí é onde ele vai dizer, o principium cognoscendi interno. Por meio desse testemunho do Espírito Santo, a revelação é concretizada na humanidade e alcança seu objetivo, pois é do agrado de Deus recriar a humanidade à sua semelhança, segundo a sua imagem. A revelação objetiva, consequentemente, não é suficiente. Ela deve, por assim dizer, se prolongar e completar na revelação subjetiva. De fato, a primeira é o meio, a segunda, o objetivo. O princípio externo é instrumental, o princípio interno é o princípio formal e primário. Ou seja, ele está mostrando a dependência que uma atuação tem da outra. A revelação é dependente do Espírito para aplicar, o Espírito, obviamente, dependente da revelação para se mostrar, para se revelar. Gente, fantástico. E aí, no capítulo 16, ele vai falar sobre o fundamento da fé, vai discutir aqui qual a fé e o seu fundamento dentro da dogmática, obviamente, né? Dentro da questão teológica. E no último capítulo, que é o capítulo de número 17, ele vai falar sobre fé e teologia. E ele já começa dizendo que a certeza da fé se apoia na palavra de Deus e não requer ciência lógica. De novo, ele não está menosprezando filosofia, ele não está menosprezando o pensamento e o raciocínio lógico, mas ele está mostrando que a teologia ela não é refém disso. Isso precisa ficar muito claro e isso é algo que ele trabalha bastante. Gente, fantástico, fantástico. Assim, é uma obra muito robusta. Eu tenho percebido isso, é uma obra que requer muita pesquisa para você entender alguns contextos que são muito específicos da época dele, mas vale muito a pena. Alguém perguntou aí nos comentários se é uma obra difícil de entender. Eu não diria que é uma obra difícil de entender, eu diria que é uma obra que requer um trabalho a mais. Então não é uma obra que você simplesmente lê, senta e passa o olho nas páginas. Se você fizer isso, você vai perder tempo. Você vai passar a ler aí, no final vai dizer se ali e não vai absorver nada. Se a nossa capacidade de absorção, geralmente ela já é reduzida, numa obra desse tamanho aqui, a gente está falando de 4 volumes, muito mais. Então você precisa de um trabalho maior, você precisa de um lapidar aí, sabe? Pesquisar. Ele cita alguns nomes, pesquisar quem é esse que ele está citando, qual é o pensamento, o que esse nome defende, até mesmo para entender se ele está concordando ou se ele está simplesmente apresentando aquele pensamento para dizer que discorda. Então, assim, requer essa calma. Talvez, e talvez não, com certeza eu vou demorar bem mais para terminar de ler toda a obra do que eu havia falado aqui nos primeiros vídeos,
até mesmo por causa dessa percepção de que merece aí um garimpar, merece um pesquisar a mais. Mas a gente está junto. Vamos seguir. Agora o próximo vídeo é da primeira parte do segundo volume, e aí, assim que terminar, a gente grava e a gente vem aqui conversar. E de novo, deixa aí nos comentários, comenta aí o que você tem achado. Se você está lendo também, comenta aí. Se você já leu, comenta. Se você acha que tem algo que pode contribuir para isso que eu falei aqui, vamos criar aí uma corrente para uns irem ajudando e auxiliando os outros nessa leitura, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.